satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza a todos os amigos e irmãos para que, desde o início da semana, os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Não cansamos de dizer aos irmãos que a aula da Escola Bíblica Dominical deve ser preparada durante toda a semana. Tanto o aluno quanto o professor devem ler a revista das lições bíblicas, assistir a esta pré-aula, ler os textos de apoio que nós postamos no portal Escola Dominical. Se houver alguma dúvida durante a semana, a sala dos professores lá no portal Escola Dominical está à disposição dos irmãos. O irmão não precisa se cadastrar nem se registrar no site do portal Escola Dominical. O irmão terá acesso ali como convidado. Nosso cadastramento está suspenso, mas o irmão pode ali entrar, constará como convidado e nós estaremos ali, toda a equipe do portal, respondendo às questões. Também assistam outras videoaulas e leiam outros textos de apoio que nós colocamos os links no LinkedIn, no Twitter e no Facebook do portal Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, o irmão está convidado para assistir a aula ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá tirar e elucidar as suas últimas dúvidas. Acesse o site do portal Escola Dominical, lá existe um artigo da aula ao vivo e também existe também um outro artigo ali, onde o irmão tem acesso diretamente ao live stream, que é o nosso canal na aula ao vivo. E no domingo pela manhã, vá à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. Neste segundo trimestre de 2014, nós estamos estudando o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título O Ministério de Pastor. Nós estamos estudando 5 dons, os dons ministeriais elencados lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nós já temos visto que esta relação que o apóstolo Paulo dá a respeito destes dons não é uma relação casual, aleatória. Os dons ministeriais servem para a edificação do corpo de Cristo. E a edificação do corpo de Cristo, da igreja, se dá, em primeiro lugar, por Jesus, que é a pedra angular, a principal pedra da esquina, como diz o apóstolo Pedro. Depois, nós temos os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. O primeiro dom ministerial, na tarde do domingo da ressurreição, dado por Jesus à sua igreja, foi o dom de apóstolo. Aqueles que, diretamente escolhidos por ele, prosseguiram o seu trabalho e complementaram a revelação de Jesus Cristo para os homens. Depois nós temos os profetas, que é aqueles que aplicam a doutrina dos apóstolos. Através da palavra, trazem mensagens para o povo de Deus, para que a igreja se edifique, para que a igreja corrija os seus rumos. Depois nós vimos, na aula passada, na lição de número 8, os evangelistas, que são aqueles que o Senhor escolhe para trazer pessoas para a edificação da igreja, para trazer os pecadores ao encontro de Jesus Cristo. E aí, então, nós temos estas pedras vivas que são trazidas pelo evangelista, ou melhor, que são trazidas sob a direção do evangelista, porque como nós vimos na lição anterior,
todos nós devemos pregar o evangelho. Estas pedras vivas do edifício de Deus, porém, precisam ser arrumadas. Quando alguém vai construir um edifício, depois de fazer o alicerce, de colocar a pedra fundamental, fazer o alicerce, a pessoa que está construindo deve trazer os tijolos, trazer os blocos para a construção. E quando traz esses blocos, traz estes tijolos, ele deve arrumá-los, organizá-los, deles cuidar, para que juntos eles façam a edificação. É aí que entra, então, o quarto dom ministerial que nós estaremos a estudar hoje. É o dom de pastor. Paulo, ele é bem claro. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Esta questão dos pastores e mestres ou doutores, nós estaremos a ver na próxima lição. Os pastores são levantados por Cristo Jesus para cuidar daquelas pessoas que foram reunidas através da pregação do Evangelho. O pastor é aquele que é levantado por Jesus para cuidar do rebanho. O pastor Jorge César Fernandes da Rocha, que nós temos aqui citado várias vezes, esse que é um pastor e um teólogo lá de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, no seu estudo feito na Escola Bíblica de Obreiros de 2013, em Rondônia, ele diz muito bem a respeito do pastorado. Ele fala o seguinte, na revista da Escola Bíblica de Obreiros, lá de Rondônia, na página 53. O pastorado é uma função de liderança fixa da igreja. Liderança fixa porque o pastor deve exercer o governo da igreja e estar sempre presente junto ao rebanho. Sua atividade difere da do apóstolo e do evangelista, que, pelo menos em tese, laboram por todos os lados, de casa em casa, de ponto em ponto, de rua em rua, de povoado a povoado, no sentido de ganhar almas para o pastor apacentar. Então, nós vemos que o pastor, ele é uma liderança fixa, ou seja, ele está numa igreja local. É um dom que alguns estudiosos chamam de dom ordinário. É aquele que deve cuidar assídua e diariamente do rebanho do Senhor. E aqui nós usamos uma expressão, que esta expressão é uma expressão utilizada pela Igreja Romana, lá no documento Lumen Gentium, que é a Constituição Dogmática da Igreja Romana, no Concílio Vaticano II, ela diz muito bem isso, e é bíblico, por isso que nós estamos aqui repetindo, que o pastor, ele tem o cuidado assíduo e diário do rebanho do Senhor. Para falarmos a respeito do pastor, nós devemos lembrar, em primeiro lugar, que a figura do pastor é uma figura muito cara à nação de Israel, ao povo de Israel. Não podemos nos esquecer que a Bíblia Sagrada foi a revelação de Deus aos homens, mas Deus usou, com exceção de Lucas, ele usou judeus, para israelitas, para escreverem a Bíblia Sagrada. E por isso, a cultura hebraica está impregnada no texto bíblico, no texto sagrado. Deus, para se fazer conhecer ao homem, ele usa de figuras, ele usa de alegorias, ele usa de dados do dia a dia. Nós vemos, por exemplo, nas parábolas de Jesus, Jesus usava situações que eram costumeiras e do dia a dia dos seus ouvintes para poder ser compreendido. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos.
E por isso Deus, então, usa de figuras, usa de situações, de circunstâncias do dia a dia do homem para que o homem possa compreendê-lo. É por isso que a cultura hebraica, ela precisa ser conhecida de todos nós para que nós entendamos a mensagem que Deus quis transmitir através da inspiração das Escrituras. E um dos fatores, uma das figuras mais proeminentes desta cultura é precisamente a figura do pastor. Nós sabemos que a nação de Israel, ela se formou ao redor da atividade pastoril, da pecuária. Desde Abrão, nós vemos que Deus chamou um povo que vivia da criação de animais. Lá, quando Deus chama Abrão, qual era a atividade exercida por Abrão? Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Abrão, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, atendendo ao chamado de Deus, e aí se inicia o processo da formação do povo de Israel, ele só podia se dedicar a uma atividade econômica para a sobrevivência, que era a pecuária, porque ele era peregrino. É verdade que ele parava em alguns lugares ele também fazia plantações, mas por ser nômade, por ser peregrino, ele tinha que se dedicar mais à atividade do pastoreio, da criação de animais, da pecuária. Então nós vemos aqui que Abrão, ele era pastor de gado. Tanto ele quanto seu sobrinho Ló. Lá em Gênesis 26 e 20, nós vemos também com relação a Isaac. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então aqui nós vemos que também Isaac se dedicava à criação de animais. Diferentemente não foi com Jacó. Lá em Gênesis 46, versículo 32, é dito o seguinte. Aliás, versículo 31, para os irmãos entenderem bem. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai, eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso negócio? Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então nós vemos que a nação de Israel, ela se formou ao redor da atividade pecuária. Então a figura do pastor tem muito a ver com esta cultura hebraica. E quando Jesus chama de pastores aqueles que ele vai cuidar, que vão cuidar do seu povo, do povo de Deus, da igreja, quando o próprio Deus se coloca como pastor, ele nos traz imensas lições que eram imediatamente compreendidas pelos israelitas, porque era algo da realidade, da própria essência da cultura hebraica. A palavra hebraica para pastor é ra'a, e a palavra grega para pastor é poimen. Tanto ra'a quanto poimen significa aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que alimenta os animais. Então quem era o pastor? O pastor era aquele que cuidava dos animais. E aqui nós vamos falar das ovelhas principalmente, porque essa era a principal criação dos israelitas.
O principal tipo de gado cuidado pelos israelitas era o gado ovino. Veja aqui que na identificação a Faraó, diz os varões são pastores de ovelhas. Então, quem cuida das ovelhas, o pastor é aquele que cuida, que zela, que alimenta as ovelhas. Esse é o Rahá. Esse é o Poimen. E aí, logo de início, nós percebemos uma coisa. Os pastores eram pessoas sem projeção social em Israel. Eram normalmente servos, normalmente escravos. Os pastores, embora Israel tenha se formado a partir da atividade pastoril, os pastores não exerciam na sociedade de Israel uma posição privilegiada. E isso desde Abrão. Veja bem que nós lemos aqui que em Gênesis 13 eram os pastores de Abrão que brigavam com os pastores de Ló. Nós vemos aqui que os pastores de Isaac é que contenderam com os pastores de Gerar. Ou seja, a função de pastor era uma função serviçal. Eram servos, eram escravos normalmente que exerciam esta função. Daí nós já vemos que a ideia de pastor na Bíblia é a ideia de servo, é a ideia de serviço. O pastor ele é colocado na igreja para servir, não para ser servido. E isso é muito importante. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, olha, eu vim para servir e não para ser servido. Como o próprio Jesus disse. Jesus disse, olha, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é neste sentido que Jesus se coloca como o bom pastor. Então a ideia do pastor é a ideia daquele que serve, daquele que está para servir, daquele que é servo. Porque os pastores, normalmente, via de regra, por serem servos, não eram os donos dos animais que cuidavam. E aí nós vemos a figura de Moisés. Moisés, que se tornou pastor, como nós vimos no trimestre passado, ele era pastor de um rebanho alheio. Olha o que está escrito lá em Êxodo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. O pastor normalmente cuidava de um rebanho que não lhe pertencia. O pastor não tinha projeção social. Hoje nós temos uma inversão de valores, onde as pessoas querem ser pastores para mandar, para terem autoridade, domínio sobre os crentes. Mas, na verdade, o pastor é um serviçal. A figura bíblica do pastor é aquela pessoa que não tem projeção social. Por isso que é importante nós aprendermos a cultura hebraica. Por isso que os anjos apareceram no nascimento de Jesus aos pastores que estavam ali na comarca de Belém, aos humildes, aos pobres, aos desprezados. Foi a eles que Cristo se revelou, e não no palácio de Herodes. O pastor está ligado à ideia de serviço. Tanto é verdade, e eu vou dar um outro exemplo bíblico aqui. Davi era pastor de ovelhas, das ovelhas do seu pai, Jessé. E a sua posição era tão desprezível que quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé para um banquete, Davi sequer foi convidado. Porque ele era o mais novo dos filhos, o mais desprezado,
o que tinha menos projeção. Por isso mesmo ele cuidava das ovelhas. Então o pastor ele não tem qualquer projeção social. Lá em Amós também, Amós que era um pastor também, nós vemos lá em Amós capítulo 3, versículo 12, diz assim: assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. O pastor era aquele que ficava ali à mercê das feras, sem proteção, sem prestígio. Então tomemos cuidado, irmãos, quando falarmos na figura do pastor. Pastor é um servo. É alguém que não tem projeção social, mas está ali a serviço do dono do rebanho. E quando se trata da igreja do Senhor, o seu dono é Cristo Jesus, a cabeça da igreja. Visto então que a primeira característica do pastor é o serviço, nós temos outras características, são mais duas características que nós podemos ver com relação ao pastor, que vem da cultura hebraica. A primeira é a ideia do serviço, da falta de projeção, da ausência de domínio. A segunda característica é a dedicação. O pastor, ele é uma pessoa dedicada. A Bíblia sempre mostra o pastor como alguém dedicado, alguém que dá a sua vida pelas ovelhas, alguém que empreende, tem como objetivo o bem-estar dos animais que cuida. O primeiro pastor que a Bíblia nos dá a ideia do pastor de ovelhas é Abel. Lá em Gênesis 4 e 2, a Bíblia diz assim: e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. E este primeiro pastor de ovelhas, que era Abel, a Bíblia nos mostra que ele era um moço cuidadoso. Tanto que no momento de dar a oferta ao Senhor, ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Era alguém que tinha sensibilidade, que tinha dedicação. Por isso Deus atentou para a oferta de Abel, porque Abel ofereceu o que era de melhor. Abel ofereceu algo reconhecendo que nada era em relação a Deus. Abel entendeu que ele tinha que oferecer uma vida a Deus. Aqui nós vemos a dedicação do pastor. Com Davi não é diferente. Nós acabamos de ler aqui em Amós, que o pastor é tão dedicado que ele corre o risco da sua própria vida para livrar a ovelha da boca da fera. Davi, ele mesmo diz que ele era assim, dedicado. Lá em 1 Samuel, ele conta para o rei Saul como é que ele trabalhava. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo leão, como o urso. E Amós, nós acabamos de ler aqui, mas vamos relembrar aqui, diz que não é diferente. Ele diz assim: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha. O pastor, ele é sempre dedicado. Ele coloca em risco a sua própria vida para livrar a vida das ovelhas. A figura do pastor está ligada à dedicação,
a negação de si mesmo pelo bem-estar das ovelhas. Mas o pastor também, ele é sensível. Exatamente porque a ovelha, irmãos, é um animal muito delicado, muito dócil, digamos até muito manhoso. A ovelha ela não anda sozinha, ela só anda de dois em dois. A ovelha, quando está em perigo, ela para, ela não fica solitária. A ovelha ela não reclama, ela requer muitos cuidados. Ela tem que estar sendo cuidada a todo momento, sendo ajudada a todo momento. Isso faz com que o pastor adquira sensibilidade. O pastor é uma pessoa que tem muita sensibilidade, porque no convívio com as ovelhas, ele aprende a se tornar dócil, terno, cuidadoso, observador. E esta sensibilidade do pastor, nós vemos na vida de Moisés. Moisés, antes de se tornar pastor, era um homem violento. Tanto que, para resolver uma questão, ele matou uma pessoa. Mas depois que ele se tornou pastor, depois de 40 anos que ele era pastor, ele foi modificado inteiramente. E a Bíblia diz o que a respeito de Moisés? Lá em Números 12:3. E era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Pastor é alguém que é sensível, alguém que, por lidar com as ovelhas, torna-se dócil, delicado, terno e manso. Então, a figura do pastor nos traz a ideia do serviço, nos traz a ideia da dedicação e nos traz a ideia da sensibilidade. É por isso que aquele que não é pastor é chamado de lobo. Apóstolo Paulo, lá no capítulo 20 de Atos, falando com os pastores da igreja de Éfeso, ele diz assim, versículo 28, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. O pastor, ele é sensível, ele é capaz de dar a sua vida pela ovelha, ele quer o bem-estar da ovelha, ele não permite nem que um pedacinho da orelha seja tirado da ovelha. Mas o lobo, ele é cruel. O lobo, ele não tem sensibilidade. O lobo não tem dó nem piedade. Ele não perdoa o rebanho. Ele quer apenas o seu bem-estar. Ele quer apenas explorar a ovelha, como nós vamos ver daqui a pouco. Serviço, dedicação e sensibilidade. Esta é a figura do pastor na Bíblia Sagrada. E é por ter serviço, dedicação e sensibilidade que nós vemos que o próprio Deus se coloca como pastor. A Bíblia, e dentro da cultura hebraica, quando Deus quis mostrar que ele amava Israel, que ele tinha interesse no bem de Israel, que ele queria cuidar de Israel, Deus se apresentou para o povo como um pastor. Quando Deus diz que é um pastor, o israelita já sabe que o pastor é uma pessoa que está pronta a servir, está pronta a trabalhar, é dedicada e é sensível. E cuida. Então, quando Deus diz que é um pastor, Israel já entende. E são estas as lições. Lá em Gênesis 49:24, é a primeira vez que Deus na Bíblia é apresentado como um pastor.
O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. E no Salmo 23, talvez o mais conhecido dos Salmos, o pastor Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Deus se identifica como pastor, ele ensina, em primeiro lugar, que ele é um Deus que é um criador participante. Deus, irmãos, ele não criou o mundo, deu um pontapé no mundo e o mundo que se vire. Não. Deus sustenta pela sua palavra o mundo. Ele participa da sua criação. Ele é companheiro das suas criaturas. Ele é um criador participante. É a chamada doutrina do teísmo. Deus não nos desampara, não nos abandona. Ele cuida de nós, porque ele é o nosso pastor. Quando Deus diz que é pastor, ele também mostra que ele vai ao encontro do homem. Assim como o pastor vai ao encontro da ovelha, quando ela está desgarrada do rebanho, quando ela está ameaçada pelas feras, quando ela está doente, quando ela está perdida, Deus também foi ao encontro do homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus se coloca como pastor, ele mostra que o pastor é aquele que cuida, que é companheiro, que está ao lado, que não abandona, que não desampara. É o pastor que não é distante, que está pronto a ir ao encontro da ovelha. É isto que Deus quis dizer quando se apresentou como pastor. E para cuidar do seu povo, Deus levanta pastores. Deus não só cuida do seu povo, mas no seu cuidado com o seu povo, ele coloca pessoas que ficam à frente do povo, seres humanos, que também se dediquem, que também sirvam e orientem, sejam companheiros daqueles que o Senhor escolheu. E a primeira vez que um líder do povo de Deus é chamado de pastor é Josué. Lá em Números, capítulo 27, no versículo 16, nós encontramos o seguinte. Quando Deus avisa Moisés que ele vai morrer, então falou, vamos ler o versículo 15. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, ó Senhor, é o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Quando Moisés soube que ia morrer, ele disse: Senhor, coloca um pastor que possa guiar este povo, que possa fazer com que esse povo saiba entrar e sair da sua presença, que possa seguir o teu caminho, a tua direção. Eu sei que tu cuidas do teu povo, Senhor, mas eles precisam de alguém que esteja diante deles, como eu fui o pastor deles. É preciso que haja um pastor. E o Senhor então disse: eu concordo, Josué será este pastor. E é interessante que quando Deus escolhe Josué, nós aprendemos algumas coisas a respeito do pastorado. Deste homem que é colocado à frente do povo para cuidar dele em nome do Senhor. A primeira coisa é que o pastor deve ser escolhido por Deus. Moisés pediu ao Senhor que desse um pastor para o povo. E o Senhor escolheu Josué, não foi Moisés que escolheu.
Foi Deus quem escolheu Josué. É Deus quem dá pastores para as igrejas, não são os homens. Hoje existe aí uma doutrina de que diz que Deus deu ao ministério o poder de escolher pastores. Não, senhores. A igreja, o ministério, ele reconhece pastores que são dados por Deus. E ele mesmo deu outros para pastores, diz Paulo em Efésios 4:11. O ministério ele apenas reconhece aquele que é dado por Deus. O pastor ele é dado por Deus. E vejam bem, irmãos, é Deus quem dá pastores a igrejas. Ele não dá igrejas para pastores. Ele dá pastores para igrejas. É coisa diferente. Hoje tem muita gente pedindo igreja, muito pastor pedindo igreja para Deus. Mas Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastores para igrejas. Então, meu caro pastor, não fique escolhendo igreja. Não fique pedindo igreja. Mas fique esperando a igreja que Deus vai lhe dar. Porque a igreja, aliás, não a igreja que Deus vai lhe dar. Fique sendo um pastor que será dado para a igreja. Por isso que pastor é um dom. É um dom ministerial. É um dom que Deus dá à igreja. Primeira coisa que nós aprendemos com Josué é que o pastor é escolhido por Deus. Segundo, que o pastor tem que ter o Espírito. Veja bem o que disse Deus aqui. É o que disse Moisés. Moisés, olha, ele disse assim, Senhor. Aliás, o que disse Deus. Homem em que há o Espírito. O pastor, ele precisa ter o Espírito Santo, porque ele precisa ser crente. Ele precisa ser revestido de poder, revestido do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, porque não pode haver exercício de dom ministerial de quem não seja batizado com o Espírito Santo. E terceiro, ele precisa receber o dom de pastor. Não é qualquer um que vai ser pastor. O pastor é aquele que tem o Espírito. É aquele que é salvo e recebeu o Espírito Santo. É aquele que foi revestido de poder, porque a função pastoral exige o batismo com o Espírito Santo. E é aquele, em terceiro lugar, que tem a chamada específica que foi dado para a igreja como pastor. E por terceiro ponto, é alguém que tem que estar disposto a servir, a obedecer a palavra de Deus. Olha o que Deus disse. Homem em que há o Espírito, apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos dele. O pastor, eles têm que estar sob as ordens de Deus. Ele não está ali para mandar, ele está ali para obedecer à voz do Senhor. E porque ele obedece a Deus, a congregação o obedece, lhe obedece. Olha o que está escrito, versículo 20. Expõe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. A obediência dos crentes vem como consequência da obediência do pastor a Deus. Este é o ponto. E outra coisa, o pastor precisa ser reconhecido pelo ministério. Aqui nós vemos a imposição das mãos. Deus manda que Moisés impusesse as mãos sobre Moisés, perante toda a congregação, dando legitimidade ao pastor. O pastor é dado por Deus, mas ele só entra em exercício depois que for legitimado também pelos servos de Deus. Muitas pessoas têm chamada ministerial, mas não têm paciência de esperar o reconhecimento legítimo e se autoproclamam pastores e destroem o seu ministério. Porque Deus não é Deus de confusão, é um Deus de ordem e de decência. E o pastor, ele precisa, como ele está à frente do povo,
ele precisa da legitimidade. E se Deus deu o pastor para a igreja, ele providenciará o reconhecimento. Mas existem pessoas que estão correndo atrás de igrejas. Podem até ter sido chamados por Deus, mas fracassam espiritualmente, porque não esperam o momento de Deus. Se você é chamado para pastor, se você tem o dom de pastor, quem deu este dom para você é Deus. E Deus, que é um Deus de ordem e de decência, não é Deus de confusão, providenciará o reconhecimento legítimo. E a imposição das mãos te dará a legitimidade, te porá da glória de Deus e você poderá exercer o seu ministério. O pastor, ele também tem um papel importantíssimo, que é o de promover a união do povo de Deus. O pastor, ele é colocado para que as ovelhas, o que disse Moisés aqui? Não fiquem desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. O pastor, ele mantém as ovelhas juntas. O pastor não permite que as ovelhas se dispersem. E um dos piores fracassos de um pastor é quando ele não mantém as ovelhas unidas, quando ele permite a dispersão das ovelhas. Lá em Zacarias, capítulo 11, versículo 7, nós encontramos bem isso. Aliás, versículo 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Quando o pastor abandona o rebanho, ele permite que as ovelhas se dispersem. É o que a gente vê lá no capítulo 34 de Ezequiel. Capítulo 34 de Ezequiel. A gente vê isto. Vamos ler a partir do versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem que as busque. O pastor, ele deve promover a união, a congregação das ovelhas. Ele está ali para isto. E se ele deixar que elas se espalhem, que elas dispersem, que elas se dividam, ele é um pastor inútil e estará sob o castigo de Deus. Porque, olha, ai dos pastores. Essa profecia de Ezequiel é uma profecia contra os pastores de Israel. E nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. Então, o pastor, ele é escolhido por Deus. Ele tem que ter o Espírito. E tem que estar sob as ordens do Senhor e promover a união do povo. Era isso que Josué iria promover. O povo ia saber entrar, ia saber sair, ia saber conquistar a terra prometida. Jesus foi anunciado como pastor. E a Bíblia diz que ele é o sumo pastor. Nós já vimos que todos os dons ministeriais são exercidos por Cristo, porque senão Cristo não poderia dar aquilo que ele não tem. Nós já vimos que Jesus é apóstolo, nós já vimos que Jesus é profeta, nós já vimos que Jesus é evangelista,
e agora nós vamos ver que ele é o pastor. Os profetas anunciaram que Jesus seria o pastor. Lá em Isaías, capítulo 40, no versículo 11, vamos ver o versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Lá em Jeremias, capítulo 31, no versículo 10, diz o profeta: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará, e o guardará como pastor ao seu rebanho. Lá, o próprio Jesus se identificou como o pastor anunciado pelos profetas. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36, Jesus diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, quando os profetas dizem que o Senhor recolheria, reuniria as ovelhas, Jesus aqui, ele olha e vê essas ovelhas desgarradas, o povo de Israel perdido, e ele se coloca como aquele pastor que haveria de reunir as ovelhas. E foi o que ele realmente fez. Lá em João, no capítulo 10, ele se identifica como esse pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Versículo 14. E no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, Jesus se identifica como esse pastor que foi anunciado pelos profetas. Também, Jesus se aplicou à profecia que se encontra lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. O profeta Zacarias, ele diz assim a respeito do Messias: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E Jesus mostrou que esta profecia se cumpria nele. Lá em Mateus 26 e 31, Jesus disse o seguinte: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então, o próprio Jesus disse que ele era o bom pastor. Os profetas anunciaram que Jesus seria o pastor, portanto, aquele que se entregaria por nós, que se serviria ao Pai, daria sua vida pelas ovelhas, orientaria as ovelhas, estaria com as ovelhas, seria sensível para as ovelhas, se dedicaria às ovelhas. Os profetas disseram que Jesus seria o pastor, e o próprio Jesus disse que ele era o pastor, e os apóstolos confirmaram que ele era o pastor. Pedro, lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 20, ele fala a esse respeito. Os quais ele diz assim: o sumo pastor e bispo das vossas almas. Jesus é identificado como o sumo pastor.
E ser sumo pastor, irmãos, significa que existem outros. Assim como nós estudamos aqui no trimestre passado, que tinha o sumo sacerdote e os sacerdotes, quando Jesus ele é chamado de sumo pastor, ele mostra que existem outros pastores. É por isso que, e o escritor aos Hebreus também, a gente pode colocar aqui, em Hebreus 13 e 20, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. O escritor aos Hebreus, ele chama Jesus de o grande pastor. Lembrando que a expressão sumo sacerdote em hebraico quer dizer grande sacerdote. Então, quando o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas. E quando Pedro, lá em 1 de Pedro 5 e 4, diz, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a corruptível coroa de glória. O que ele está dizendo? Está dizendo que existem outros pastores. Então não é verdade o que algumas denominações dizem por aí, de que não pode ter pastor, que só Jesus é o pastor. Não, a minha igreja não tem pastor. Isso é uma abominação. A minha igreja tem ancião. Nós vamos ver numa aula seguinte que é a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus é o sumo pastor. O grande pastor. Então ele tem serviçais. Ele tem auxiliares. Assim como o sumo sacerdote tinha sacerdotes, o sumo pastor tem auxiliares, que são os pastores. E é por isso que Paulo diz, e Deus deu, o Senhor Jesus deu outros para pastores. Como dizer que não há pastores na igreja, irmãos? É uma aberração. É ferir o texto bíblico. Mas esses pastores são serviçais, são auxiliares, estão a serviço do sumo pastor, que é Cristo Jesus. Quais são as atividades do pastor? E a gente vendo quais são as atividades, o que o Senhor espera de um pastor? Que cuide do seu rebanho. Mas como é que deve ser feito esse cuidado? O que consiste este cuidado? E nessa parte final da aula, sobre as atividades do pastor, nós usamos o texto de Ezequiel 34, que nós acabamos de ler aqui uma parte. É uma profecia contra os pastores de Israel. E aqui o Senhor mostra o que ele não quer que o pastor faça. E, a contrário senso, nós descobrimos o que Deus quer que o pastor faça. Então, quais são as atividades do ministério de pastor? O que faz um pastor? Em primeiro lugar, ele deve cuidar do povo com abnegação. Ou seja, aquilo que nós já falamos aqui. Ele tem que se voltar para o outro, ele tem que negar a si mesmo e viver em função dos outros. Ele não pode se apacentar a si mesmo. É o que nós lemos aqui. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ezequiel 34 e 2. O pastor ele não pode buscar o seu próprio interesse. Ele não pode buscar o seu bem-estar. Ele está ali não para ser servido, mas para servir. E nós colocamos aí no nosso esboço um artigo do pastor Osmar Ludovico. Um artigo que foi publicado inicialmente na antiga revista Enfoque Gospel. E nós colocamos aí o link que vale a pena o irmão ler e até ler para a sua classe da escola dominical.
sobre pastores e lobos. Como nós dissemos, os pastores, eles são diferentes dos lobos. O pastor, ele é dedicado, sensível, serviçal. O lobo, ele é cruel, só pensa em si mesmo. E o pastor Oswaldo Lovico, ele fala muito bem, olha, pastores buscam o bem das ovelhas. Lobos buscam os bens das ovelhas. E isso é bíblico. Olha o que diz aqui, o pastor que busca se apacentar a si mesmo, ele come a gordura, veste a lã e degola o cevado, mas não apacenta as ovelhas. E hoje nós estamos cheios, irmãos, de lobos. Mas o pastor, a primeira característica, ele cuida das ovelhas. Ele nega a si mesmo, ele não busca o seu próprio interesse, mas ele quer o bem das ovelhas. Então, pastorear, apacentar, é querer o bem das ovelhas, mesmo em prejuízo próprio. Segunda coisa que o pastor deve fazer, ele deve fortalecer a ovelha fraca, curar a doente e ligar a quebrada. Ele tem que cuidar da ovelha. E para isso ele tem que fortalecer a fraca. O pastor, ele não tem que acabar de matar a ovelha que está doente. Ele tem que curar a ovelha que está doente. A ovelha que está ferida, ele tem que sarar a ferida. E não acabar de matar a ovelha. O pastor, ele tem que curar a ovelha doente. Ele tem que fortalecer a ovelha fraca. Ele tem que ligar a ovelha ferida. E para isso, ele precisa sustentar o rebanho com a palavra de Deus. Irmãos, qualquer doente, a primeira coisa que o médico se preocupa é com a alimentação dele. O pastor, ele tem que saber dar alimento à igreja. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor, ele tem que levar a ovelha para os verdes pastos. Ele tem que levar a ovelha onde tem água. Ele tem que dar alimento para a igreja. É por isso que o pastor precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa ter uma vida de oração e de meditação nas Escrituras para dar alimento ao povo. É sua função, porque ele tem que fortalecer a fraca. E ele só vai fortalecer a fraca com a palavra de Deus. Porque como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pastor tem que ser apto para ensinar a palavra. O pastor tem que ser apto para entregar a palavra de Deus. Quantos pastores hoje simplesmente dirigem culto, nem pregam, porque não tem palavra. E por isso o povo está morrendo. E a culpa é do pastor, porque é ele quem tem que dar alimento para o rebanho. Porque é ele quem tem que fortalecer a fraca. Porque é ele quem tem que curar a doente. Porque é ele quem tem que ligar a quebrada. Pastores, acordem. Vocês precisam alimentar o povo com a palavra de Deus. E para isso precisam meditar na palavra e buscar a presença de Deus. Mas também quando se diz que o pastor deve curar a doente, deve ligar a quebrada, deve fortalecer a fraca, isso nos fala também do convívio. O pastor precisa conviver com as suas ovelhas. O pastor tem que estar no meio das ovelhas. O pastor tem que conhecer as ovelhas pelo nome. É assim que Jesus fazia.
Ele disse, olha, eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Por isso que o pastor Osmar Ludovico, ele diz assim, pastores gostam de convívio, lobos gostam de reuniões. O pastor, ele tem que conviver com as ovelhas. Pastor Altair Germano também tem um outro, também nós colocamos aí o link no esboço, tem um artigo muito bom, o pastor Altair Germano, que é um grande ensinador da palavra de Deus, e o atual vice-presidente da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, em Pernambuco, ele tem um artigo no seu blog, que nós colocamos também aí no link, Gestor ou Pastor? E ele diz assim, gestor cuida de coisas, pastor cuida de ovelhas. Gestor visita obras, pastor visita ovelhas. Gestor administra os negócios, pastor alimenta as ovelhas. Nós precisamos alimentar as ovelhas, senhores pastores. Porque senão não tem como curar a doente, fortalecer a fraca e ligar a quebrada. Mas o pastor, além de conhecer as ovelhas, ele tem que ser conhecido das ovelhas. Ele tem que ser o exemplo dos fiéis. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo dá o seguinte conselho a Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, o escritor aos Hebreus diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E Pedro, no capítulo 5, versículo 3, ele diz para os pastores, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É por isso que o pastor Osmar Ludovico, ele diz assim, pastores vivem à sombra da cruz, lobos vivem à sombra dos holofotes. Pastores vivem o que pregam, lobos pregam o que não vivem. Pastores ensinam com a vida, lobos pretendem ensinar com discursos. Pastores são pessoas humanas reais, lobos são personagens religiosos caricatos. Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam e ninguém chega perto. O pastor Altair Germano, ele diz assim, gestor comanda de sua mesa, pastor se envolve com as ovelhas. Gestor cheira gabinete, pastor cheira a ovelha. Gestor consulta o número de cadastro. Pastor conhece as ovelhas pelo nome. Gestor espera o resultado. Pastor vai em busca da ovelha e a carrega dos ombros. Gestor pune. Pastor corrige as ovelhas. Gestor demite. Pastor restaura as ovelhas. Pastor, ele tem que ser o exemplo dos fiéis. E por isso ele tem que se fazer conhecido dos fiéis. E os fiéis precisam ver nele o poder de Deus. Quando Josué assumiu, o povo primeiro esperou ver em Josué a presença do Senhor. Lá no capítulo 4, quando tem
a passagem do Jordão, a Bíblia diz o seguinte: Josué capítulo 3. A Bíblia, agora não estou achando aqui, mas a verdade é que o povo, com a passagem do Jordão, ele reconheceu que Josué era chamado por Deus. O povo precisou ver que Josué, um milagre de Deus, para reconhecer que Josué era o homem escolhido por Deus. Seja o exemplo dos fiéis. E é aí que está a autoridade do pastor. O pastor Osmar Ludovico, ele diz assim, que pastores têm autoridade espiritual. Lobos são autoritários e dominadores. Aí que está o segredo, irmãos. Quando o pastor ele é exemplo dos fiéis, ele se mostra um homem de fé, as pessoas passam a imitá-lo e a obedecer-lhe. Agora, aquele que não tem a presença de Deus, ele quer ser um dominador. E esses maus pastores aqui de Ezequiel 34, a Bíblia diz que eles não curavam a doente, exploravam as ovelhas, não deixaram as ovelhas se dispersar, mas dominavam sobre elas com rigor e dureza. Está aqui no final do versículo 4, de Ezequiel 34. E Pedro, ele diz assim, olha, Pedro, ele diz lá no capítulo 5, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem não dá exemplo quer mandar, é autoritário, comanda. Como disse aqui o pastor Altair Germano, pune, demite. Mas o pastor não. Ele é um líder, ele não é um chefe. Ele influencia as pessoas pelo seu exemplo. A sua autoridade vem da sua comunhão com Deus, da sua obediência à voz de Deus, e as pessoas passam a imitá-lo, passam a segui-lo. Ele não é dominador. O pastor, ele veio para servir. O pastor, ele veio para ser exemplo, não para mandar. O pastor, ele não se conforma com a perda das ovelhas. E ele busca a desgarrada. Lá em Ezequiel 34, as minhas ovelhas andam desgarradas, sem haver quem as procure nem quem as busque. Mas o verdadeiro pastor, ele não se conforma em perder as ovelhas. Ele vai em busca da ovelha perdida. E aí nós lembramos da parábola da ovelha perdida, lá em Lucas, no capítulo 15. Quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os ombros gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Lucas 15, de 4 a 6. Essa é a figura do pastor. O pastor é aquele que vai em busca da ovelha perdida. Ele não se conforma em perder a ovelha. Mas hoje muitos dizem, eu tenho 99, não tenho mais 100, mas eu ainda tenho 99. E não vai atrás. O verdadeiro pastor, ele não se conforma com a perda das ovelhas, ele vai buscar a que está desgarrada. Ele promove a união, como nós dissemos, ele não permite a dispersão das ovelhas. Ele tem uma visão privilegiada das ovelhas. É por isso que ele é chamado de bispo. Nós vamos ter aí uma lição sobre a figura do presbítero, do bispo e do ancião. Mas bispo quer dizer, em grego, episkopos. É aquele que está olhando por cima. É aquele que tem uma visão privilegiada.
Nós já lemos aqui Paulo dizendo lá em Atos capítulo 20, olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. O pastor ele tem que ter aquela visão. Ele tem a visão do rebanho. Ele nota a aproximação da fera, ele sabe que está perto de um precipício, e aí então ele vai trazendo as ovelhas para lugares mais seguros. É ele que leva aos verdes pastos, é ele que sabe onde estão as águas tranquilas. É por isso que o pastor está à frente do povo. Não porque mande no povo, mas porque ele tem uma visão privilegiada. Ele tem que ter essa visão privilegiada. Por isso ele tem que vigiar, estar sempre vigilante, estar sempre alerta para cuidar daquele rebanho que está sob sua responsabilidade. Ele deve promover o crescimento espiritual das ovelhas. Né? O pastor Osmar Ludovico, ele fala sobre isso. Ele diz assim, pastores querem o crescimento, alimentam as ovelhas, lobos se alimentam das ovelhas. Pastores usam as escrituras como texto, lobos usam as escrituras como pretexto. Pastores se comprometem com o projeto do reino, ele tem uma outra visão. Lobos têm projetos pessoais. Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas. Lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. O pastor, ele quer o crescimento espiritual das ovelhas. Pastor Altair Germano, ele diz assim, gestor dá treinamento para os liderados. Pastor guia as ovelhas. Gestor gasta tempo e recursos com a manutenção do posto. Pastor investe na oração. É assim que nós vemos o verdadeiro pastor. Ele não permite, o pastor, que outras tarefas prejudiquem seu pastorado. E aqui, no seu livro, Como Ter um Ministério Bem-Sucedido, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele mostra muito bem isso. O pastor ele não pode deixar ser absorvido por atividades administrativas. E este é um mal que nós temos visto nos nossos dias. Os pastores se transformam em gestores e deixam de ser pastores. Como disse aqui o pastor Altair Germano, que o gestor assina papéis, mas o pastor cumpre o seu papel. Hoje os pastores estão sendo envolvidos por atividades administrativas. É uma falha da nossa denominação. Existem denominações em que a parte administrativa não fica com o pastor. Embora lá eles nem chamem de pastor. Mas na verdade é um pastor. E as atividades administrativas. Isso nós aprendemos em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, que eram pastores da igreja de Jerusalém, no início, eles dizem assim, olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos não se deixaram envolver pelas atividades administrativas. E hoje, irmãos, é muito triste. Eu lembro de uma igreja que eu cooperei há muitos anos atrás. O pastor começou a ser criticado pela igreja. Porque ele é muito ungido, é um homem de Deus, mas as suas mensagens já não estavam tão boas quanto antigamente.
Ele já não estava correspondendo. E os irmãos começaram a achar até que ele estava em pecado. E um dia ele foi franco com a igreja. Ele disse, irmãos, eu não estou podendo orar como eu orava, não estou podendo ler a Bíblia como eu lia, por causa das atividades administrativas. Se vocês cooperarem comigo, se eu puder delegar tarefas, eu vou voltar a ser aquele que eu era. E ele voltou mesmo. Isso está faltando hoje, irmãos. Nós estamos pondo gestores e não pastores. Cuidado com isso. O pastor, ele não permite que outras tarefas prejudiquem o seu pastorado. O pastor, ele tem que ser terno e carinhoso com as ovelhas, carregando-as nos ombros, cuidando delas, colocando o remédio nas feridas. Não alguém distante, alguém estúpido. E por fim, o pastor, ele tem que saber distinguir as ovelhas. Quando Jesus confirmou o pastorado de Pedro, lá em João capítulo 21, no versículo 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Aqui a palavra grega é a palavra arnion, que quer dizer carneiros, cordeiros, animais de pouca idade, novilhos. Depois Jesus tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim. Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Aqui a palavra grega é próbata, que quer dizer o animal adulto. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Aqui de novo é a palavra próbata. Então nós temos dois tipos de ovelhas. As ovelhas de tenra idade, imaturas, e as ovelhas adultas, maduras. E o pastor tem que saber distinguir os cordeiros das ovelhas. Os imaturos dos maduros. Por quê? Porque o alimento de cada ovelha é diferente. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz assim, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Então Paulo diz aqui que tem dois tipos de alimento. O leite, que é para o imaturo, e o manjar, que é para o adulto, para o maduro. Não é só Paulo que fala isso. Lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, diz o escritor aos Hebreus, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então o escritor aos Hebreus aqui diz que existe o leite e o sólido mantimento. O leite para os imaturos, o sólido mantimento para os crentes maduros. E lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2, Paulo Pedro fala a respeito do leite racional. O leite racional. Pedro, ele também fala a respeito do leite racional. Aliás, é 1 de Pedro 2 e 2. Desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o leite também. Pedro também fala disso. Por que o pastor precisa distinguir entre as ovelhas imaturas e as maduras?
porque é ele quem alimenta as ovelhas. Ele vai ter que dar leite para as imaturas e sólido mantimento para as maduras. Por isso, às vezes, a gente não entende, irmão, por que o pastor é rígido com um e com o outro é mais maleável. A gente acha que o pastor é injusto. Não, irmãos. Ele sabe o que está fazendo. É porque ele tem que saber distinguir entre as ovelhas imaturas e as maduras. Foi o que Jesus exigiu de Pedro, que ele apacentasse tanto os cordeiros quanto as ovelhas. E para nós terminarmos esta aula, nós vamos ver as duas ferramentas do pastor. Davi, no Salmo 23, nos fala a respeito destas duas ferramentas do pastor. No versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor tem duas ferramentas para exercer a sua atividade. Em primeiro lugar, a vara. A vara, ela indica direção, correção. É com a vara que o pastor mede a ovelha. É com a vara que o pastor dá uns tapinhas na ovelha. É com a vara que o pastor empurra a ovelha. A vara é usada não para ferir. A vara é usada para corrigir, para dirigir, para levar a ovelha para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, para as veredas da justiça. Mas além da vara, o pastor tem também o cajado, que é aquela vara encurvada como cabo de guarda-chuva. A vara, em hebraico, é a palavra shebet, que mostra distinção. A palavra shebet quer dizer distinguir, separar. Através da vara, o pastor traz um cuidado individual à ovelha. É interessante, a correção deve ser individual, não deve ser humilhante, não. A correção deve ser pessoal, a orientação, o aconselhamento deve ser individualizado. É o uso da vara. Já o cajado, em hebraico, é o mishnehá. Mishnehá, que quer dizer suporte e apoio. Aquela vara curvada, como cabo de guarda-chuva, é para tirar a ovelha do buraco. É para tirar a ovelha da má direção. Ela serve de apoio e de suporte. O pastor ele deve buscar a restauração da ovelha. Nós já dissemos aqui, o pastor Altair Germano, ele disse a respeito disso, né? Que o pastor ele restaura a ovelha, enquanto que o gestor demite, manda embora. É o cajado, é aquele cuidado, tirar a ovelha do buraco. Não ficar vociferando. Você não devia ter entrado aí, não, é tirá-la do buraco. É trazê-la para perto de si. É suprir as suas carências e necessidades. É apoiar e levar a ovelha para o convívio dos outros. Aqui é o tratamento de reunião ao coletivo. Enquanto a vara faz a distinção, o cajado promove a reunião. Jesus é o nosso modelo de pastor. Será que temos tido pastores, servidores dedicados e sensíveis? Que Deus nos guarde e que possamos ter pastores assim na casa do Senhor.